pergunta que surge com muita frequência é: existe uma lista de comportamentos? Existe um protocolo? Qual que é? Como que vocês mensuram, né? Isso. Né? Para Assim, dizer que a pessoa tem uma boa saúde mental. isso. E a saúde, né, no próprio conceito que está definido nos documentos da ONU, fala não só de ausência de doença, mas a capacidade de um ser humano integrar-se socialmente, fazer parte de uma comunidade, ter uma rede de apoio, de vínculos sociais importantes, ele compreender que ele é um ser humano que tem potencial para agir e para transformar a realidade. Ele consegue, né? Ele consegue ter um sonho, né? Como foi um sonho, né? Em algum momento, 2 Papos podcast, e hoje ele é realidade. Então, o ser humano saudável mentalmente, ele pode estar fazendo terapia de tempo em tempo, ele pode ter um período de atendimento, ele pode até estar tomando alguma medicação, ou não necessariamente, mas ele consegue compreender que até mesmo as obrigações que ele tem podem gerar alegria, podem gerar bem-estar, que a gente curte, que a gente dá um passo, que é um passo coerente com a nossa realidade, porque eu vejo muita gente rica, triste, muita gente rica, feliz, eu vejo muita gente pobre. Rica e tanto assim faz, entendeu? Então nós precisamos entender que a essência, né, do nosso bem-estar psicológico é a capacidade, como disse o Almir Sater naquela música, Tocando em Frente, né, compreender a marcha, que cumprir a vida, ele fala, que para a gente entender que cumprir a vida significa compreender a marcha e ir tocando em frente. A vida, ela apresenta, ela sinaliza, ela dá sinais, entendeu? Ela dá sinais mais ou menos em que passo que você tem que dar. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Como que nós podemos identificar aquilo que são oportunidades reais na nossa vida, porque daí você dá uma proporção mais pé no chão. Eu tenho um sonho, uma estratégia, e eu repito aquilo mentalmente. Mesmo que às vezes não aconteça, doutor. Por exemplo, eu estou tentando abrir um negócio, não consegui, vou tentar de novo, não deu certo, me frustrei, entendeu? E aí a pessoa, é normal, isso aí faz parte do processo, então? Faz parte do processo. Não dar certo faz parte do processo? Não dar certo faz parte do processo, só que não dar certo, por incrível que pareça, ontem à noite eu estava revisando um artigo que foi publicado uns anos atrás num jornal diário aqui, sobre, dizia assim, seus grandes medos podem acontecer. E aí tinha uma pequena epígrafe dizendo assim, tudo que eu mais temia me aconteceu. Quem falou isso foi Jó, no livro de Jó. Tudo que eu mais temia me aconteceu. Então nós precisamos entender que quando nós repetimos aquela imagem negativa, aquela imagem da derrota, aquela imagem da pessoa me passando a perna, aquela imagem da situação de você não conquistando, a gente está alimentando o nosso psiquismo, que ele é alimentado pela história, né? Pelos fatos da nossa história. O nosso psiquismo está sendo alimentado pelas imagens daquelas cenas como se elas já tivessem acontecendo. Há uma diferença muito pequena entre você visualizar um fato e você imaginar ele acontecendo. Por quê? Porque ela estimula as suas emoções da mesma maneira. Ela faz com que você acredite que aquilo realmente pode estar mentalmente acontecendo. E aí? Aí o que acontece? Durante o dia eu tenho que tomar várias decisões. Durante a vida eu tenho que tomar várias decisões. Só que o psiquismo ele vai onde ele está mais adaptado. E se você repetir pensamentos negativos a vida toda, ele vai escolher o quê? Né? Então, vai seguir. Ele vai se acostumar com aquilo. Então, nós temos que conhecer. Tem livros que falaram sobre isso, o segredo, né? E a gente precisa entender que existe essa força, esse potencial. Universidades já conseguiram comprovar que pessoas que estavam em outros países, quando começaram ter o seu ente querido pensando naquela pessoa, imaginando e tal, a outra pessoa lá foi entrevistada e estava lembrando também do seu familiar naquele momento. Então nós precisamos entender que o nosso psiquismo ele tem força, ele tem uma capacidade de estimular, uma capacidade de mobilizar. Nós temos poder até mesmo sobre os animais, sobre os vegetais, entendeu? Tem gente que consegue. Essa situação que o senhor citou aí, que o senhor deu de exemplo, o segredo,
Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro, mas tem até em vídeo também, não sei se você já... Sim. Isso já aconteceu comigo, de eu mentalizar muito algo e, tipo assim, vir até a mim, de verdade. Principalmente na minha carreira como DJ, eu sempre tive, assim, muito de... Eu sempre almejei muito, eu comecei muito simples. Então, assim, hoje, claro, eu não sou conhecido nacionalmente, nada, mas eu confesso que eu tive uma bonita carreira. Eu tenho isso comigo e eu me orgulho disso. E eu, assim, eu sonhava muito com equipamentos e eu falava assim, gente, quando que eu vou poder ter, né? Não, eu vou ter, eu vou. E eu batalhava e eu juntava e eu falava assim, agora é a hora, não dá para comprar isso aqui, eu vou comprar isso. E quando, de repente, tipo, vamos dar um exemplo, aparecia um amigo meu, falou, Gilberto, eu comprei esse par de equipamento aqui, esse equipamento, mas eu vou ter que vender ele porque eu te faço tantas vezes e, tipo, exemplo assim, entendeu? Bem facilitado mesmo. Sim. Eu falo assim, gente, não acredito. Como que, né? Com carro já foi assim, com outras coisas na minha vida já aconteceu. Sim. Então, assim, o mentalizar positivamente tem tudo a ver. Então, claro. quer exercício melhor, que nem eu perguntei para o senhor, do que o mentalizar positivamente? Claro, então, com certeza. É um deles, né? E a palavra ela tem um poder muito grande. E a gente está pensando em palavras, né? Aquilo que você fala, aquilo que você declara, sim, aquilo que você comunica sobre os seus sonhos, entendeu? Isso não quer dizer que você vai sair fazendo propaganda sobre aquilo que, né, que você está sonhando. Claro. Significa que você vai concentrar a sua energia, né, e compreender que existem passos que vão sendo dados todos os dias para chegar lá no objetivo estratégico, né? Mas ao mesmo tempo precisa estar atento aos sinais que a vida dá. O que o Almir Sater chamou de compreender a marcha. A nossa vida, ela sinaliza, por exemplo, ela te dá sinais de coisas que você pode fazer, que vão ajudar você a impulsionar, oportunidades, né? Visão, esses sinais que são dados, né? Ajudam a gente a entender e ajudam a gente a avançar. Principalmente, você perceber aquilo que é a melhor coisa para ser feita naquele momento. Entendi. Salles, o psicólogo em si hoje, ele precisa de um psicólogo? Sim, sim. Eu faço supervisão com uma psicóloga de Cuiabá, ela dá o suporte, entendeu? Faz algum estudo de caso comigo, né? Porque eu fico imaginando assim, o senhor trata de vários casos. Sim. Me corrija se eu usar a palavra de uma forma errada, mas trata de vários casos. Chega uma hora assim que meio que o copo enche no sentido de e agora como que eu posso lidar com isso? Como que acontece? Porque o senhor é ser humano. Claro, com certeza. Né? O senhor tem sentimentos, o senhor cansa, o senhor com certeza. Se estressa, não se estressar não é no sentido que a gente fala, estou estressado, não é nervoso, mas se estressa, um nível de estresse. Deve acontecer, não? Sim, sim. É recomendável. Você começa a fazer faculdade de psicologia e de pronto eles já começam a dizer, olha, o estudante de psicologia tem que fazer terapia, tem que fazer, né, acompanhamento. É mais uma forma de autoconhecimento. Fazer terapia é bom demais. Eu acredito. É bom demais. Eu estou precisando. É autoconhecimento, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai evoluindo com aquela experiência toda, entendeu? Então, assim, vale a pena, vale a pena. Aí a gente na psicologia, depois na atuação profissional, a gente usa também o benefício da supervisão, né? Que é ter um profissional para você estudar o caso, para você poder avaliar uma estratégia de abordagem com aquele paciente, que talvez seja mais difícil, né? Então, esse é o objetivo, a gente poder dialogar, mantendo o sigilo, né? É feito num ambiente clínico também, então é muito bacana, vale a pena. A gente precisa desenvolver atividades para refrigerar o nosso psiquismo, né? Eu chego em casa, eu vou mexer com as plantas, né? A Sofia já me ajuda. Tá vendo? Isso aí que eu queria saber, de alguns exercícios, algumas atividades que ajudam, né? Sim. Eu sempre chamo o João para poder a gente cuidar das plantas. Fazer caminhada, fazer exercício físico, tudo isso, alimentação, essas coisas são boas. Né? Ver que um projeto está dando certo, sim, entendeu? Eu tiro assim, não estou falando pelo João, eu falando por mim. Tem coisas que eu gosto muito de conversar com ele, que ele talvez não saiba, vai ficar sabendo agora, né? Que me alivia muito. Tem dia que eu entro lá no quarto dele, ele sabe disso, né, filho? A gente fica conversando, a gente nem vê.
Passa o tempo, a gente começa... A gente fala sobre um assunto, tipo, que nesse dia da você conversou com um drone, né? Assim... A gente começou e ficou. Quando a gente bateu o relógio, assim, já tinha passado. E nisso aí vem isso que o senhor citou. Sim. Vem o quê? Os sonhos. A gente já fala, não, vamos comprar um então? Vamos. Tipo, nós Isso. nem tem dinheiro para comprar um drone, mas a gente vai comprar um drone, você está entendendo? Com certeza. A gente já coloca assim como uma meta, como um objetivo. Sim, Né? sim. Isso seriam umas boas atividades para poder Com estar ali. certeza, com certeza. É colocar na estratégia, falar, eu vou chegar até ali. E curtir o caminho até chegar lá, entendeu? Não é só esperar lá, chegar lá para ficar Boa. para vibrar. Curtir o caminho.